Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Eduardo tem 53 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Auditoria de Obras Públicas pela Universidade de Brasília e em Orçamento Público pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Eduardo iniciou sua carreira profissional na iniciativa privada. Em 2000, ingressou nos quadros do Tribunal de Contas da União como auditor federal de controle externo, onde atuou como secretário de Fiscalização de Obras Públicas, assessor de ministro e chefe de gabinete da assessoria técnica. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Eric. É um prazer estar aqui conversando com o Poder 360 e com seus web espectadores, né? Então, acho que vai ser uma conversa muito frutífera para poder contar um pouco da atuação da ANTAQ. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eduardo, eu começo essa entrevista perguntando: a ANTAQ prepara um inventário de emissão de carbono nos portos brasileiros. Qual a importância desse projeto e quando o inventário deverá ser concluído? Bom, Eric, esse é um dos projetos prioritários, vai ser um marco, eu diria, no trabalho, né, de transição energética que o Brasil tem pela frente. Eu digo do Brasil, porque para você saber se o setor aquaviário, digo nossos portos, nosso setor de navegação, se eles estão reduzindo as suas emissões para atender as metas de redução de carbono que foram estabelecidas no Acordo de Paris, principalmente, né, 50% até 2030 e 100% até 2050, e que foram também introduzidos no setor de navegação mundial por meio da IMO, né, que é a Organização Marítima Internacional, ligada inclusive à ONU. Primeira coisa que a gente precisa de saber para poder conhecer como estamos evoluindo na redução da emissão de carbono é saber quanto nós estamos emitindo. Para saber quanto nós estamos emitindo, nós precisamos de um inventário de emissão de carbono. Um inventário de emissão ele de maneira objetiva, ele vai se consolidar da seguinte forma: a agência vai receber as informações de emissão de carbono de todos os portos, terminais marítimos, aquaviários, empresas de navegação, e a partir dali ela vai definir, né, definindo os escopos correspondentes, né, para quem está familiarizado, o escopo 1, 2 e 3. A partir dali a gente vai poder consolidar todas essas informações e informar para o mercado, para o formulador de políticas públicas, para os pesquisadores, para a comunidade internacional, qual é a realidade da emissão de carbono no setor aquaviário nacional. Então, isso é fundamental. A partir dali, como eu falei, você consegue formular políticas públicas, estabelecer as metas, monitorar como está sendo o seu desempenho na transição energética. Enfim, é um produto primordial que a agência está se empenhando para poder entregar isso para o país, na verdade. E já existe alguma janela de quando esse inventário deverá ficar pronto? Olha, a gente está agora desenhando, porque assim, ele tem uma certa complexidade, primeiro pelo seu ineditismo, é claro, e porque ele passa por uma conversa também com os setores, né? Porque a gente precisa de definir aqueles escopos para que todos os terminais possam trabalhar numa base uniforme. Então, a agência vai definir como cada terminal deve atender aquelas informações, né? Como é que ele deve realizar o seu inventário próprio para que a agência consiga consolidar laranja com laranja, né? Para que ela não consolide informações desiguais. Então, isso requer um aprofundamento, primeiro, né, do conhecimento da questão, conversa com o setor. A partir dali, a gente vai desenvolver um sistema, né, uma ferramenta para que possa consolidar todas essas informações. E depois, no segundo momento, a gente deve ter, então, nossa ideia
pode ser trabalhar até numa espécie de sandbox regulatório, alguma coisa assim, para já começar a possibilitar que um universo ainda menor de empresas possa já começar a fazer esse inventário e a agência ir testando ele, para que num segundo momento a gente possa, por meio de uma regulação, tornar ele obrigatório para todo o setor. Então a gente está trabalhando dentro dessa linha de ação. Agora a gente está com a meta de ainda esse ano já estar com esse ambiente controlado, que é a ideia do sandbox regulatório, que é uma regulação experimental, ele já está sendo feito. A gente já tem um piloto até o final do ano e com empresas já com terminais portuários já alimentando esse inventário. E a partir dali, para um segundo momento, para o ano que vem, a gente já ter já uma ferramenta que a gente comece a ter uma presença maciça do setor, até chegar ao ponto em que a gente tenha todo o setor ali sendo contemplado dentro desse sistema. Eduardo, dentro desse projeto, haverá uma bonificação para os portos que atinjam suas metas de descarbonização? E, por outro lado, alguma penalidade aos portos que não se adequarem a essa redução de emissões? Isso é que a gente vai construir justamente dentro desse ambiente experimental, né? Então, a nossa ideia é, primeiro, tentar atrair de maneira voluntária, que a gente sabe que muitas empresas, hoje em dia a pauta ESG é muito forte dentro do mundo corporativo, isso é uma exigência muitas vezes dos boards das grandes empresas, então a gente tem expectativa que muitas empresas vão aderir naturalmente ao inventário, né? a fazer o preenchimento, encaminhar as informações. Mas a gente sabe que vai ter algumas que não, que vão precisar de um incentivo. Então, sim, a gente já está pensando numa possibilidade, num segundo momento, de já criar incentivos para que as empresas possam entrar, um selo verde, por exemplo, pode ser um desses incentivos. E num terceiro momento, que a gente sabe que isso requer transição, adaptações, né, das empresas, aí sim, num terceiro momento, possivelmente aí já por meio de uma análise de impacto regulatório, né, um processo regulatório já mais maduro, a gente impor, inclusive, sanções para aqueles que não estiverem aderindo à produção dos seus inventários de carbono. Isso aí é um caminho natural, inclusive, ANTAQ, nos novos terminais que estão sendo leiloados, por exemplo, Itajaí, nós já estamos propondo que o contrato já contemple que o futuro arrendatário vai ter que produzir o seu inventário de carbono e que vai ainda adimplir as futuras regulações da ANTAQ relacionadas ao próprio inventário. Mas, enquanto isso, ele já vai fazer o seu inventário, já vai tomar essas providências. Então, tanto a questão da descarbonização, no sentido da gente exigir que os novos arrendatários eles já procurem se utilizar de equipamentos que sejam elétricos, que não emitam menos carbono, enfim, mas também para que eles possam produzir o seu inventário, que isso já é um primeiro passo para a gente já ir sensibilizando o setor da necessidade desse inventário, que vai ser uma ferramenta primordial para que a gente possa monitorar e fazer realmente um acompanhamento efetivo de emissões de carbono e de medidas voltadas para a descarbonização. E em março desse ano, a ANTAQ informou que trabalha em 6 projetos prioritários de hidrovias. São elas as hidrovias do Paraguai, do Madeira, da Barra Norte, de Lagoa Mirim, do Tapajós e do Tocantins. Por que essas hidrovias são as prioritárias e como está o desenvolvimento desses projetos? As hidrovias são de extrema importância para o país, né? Digo que elas são a última fronteira do desenvolvimento da infraestrutura, porque é o que é necessário para que a gente implemente uma intermodalidade primeiro, e a intermodalidade é você conseguir fazer o escoamento das suas cargas por diferentes modais. Então você pode começar numa hidrovia, você passa depois ter um transbordo de carga para uma ferrovia e depois para uma rodovia. É o que a gente chama de intermodalidade, você tendo modos de transporte diferentes fazendo o escoamento da carga. E isso é importantíssimo, porque dadas as dimensões geográficas do país, a gente precisa de atravessar milhares, mais de 2, 3 mil quilômetros por vezes para levar a carga de onde ela é produzida. Geralmente a nossa carga está sendo produzida na parte oeste, no interior do país,
para a saída dos portos. Os portos transportam mais de 95% das nossas exportações. Então, a gente precisa de ter um meio de transporte eficiente para levar a nossa carga que sai lá do nosso minério, que sai do interior do Pará, nossa produção agrícola, que sai lá do Mato Grosso, para escoar ela num porto que está localizado no outro extremo do continente. Então, as hidrovias elas são um meio muito eficiente, porque elas são economicamente muito vantajosas, porque tem um custo operacional baixo, então elas tornam os nossos produtos mais competitivos, e ela também emite um percentual de carbono, uma quantidade de carbono muito inferior aos outros modos de transporte. Se for comparar com uma rodovia emite 4 vezes mais carbono do que uma hidrovia. Mesmo uma ferrovia, que é eficiente do ponto de vista da sustentabilidade, mas mesmo assim ela emite 1,5 vezes mais do que uma hidrovia. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é um modal mais vantajoso, com larga vantagem em relação aos demais, e do ponto de vista econômico também. Por isso a importância de desenvolver as hidrovias. No meio do ano passado, foi aprovado o Plano Geral de Outorgas. Até então, desde 2001, estava na lei de criação da ANTAC, que a ANTAC era responsável por encaminhar para o Ministério e o Ministério aprovar um Plano Geral de Outorgas. Isso nunca tinha sido feito. Então, ano passado, fizemos isso com o apoio do Ministério. O Ministério tem dado prioridade também a essa pauta. Aprovamos o Plano Geral de Outorgas. E aí tivemos essas 6 hidrovias, foram consideradas as 6 estratégicas, as mais importantes que deveriam ser atacadas no primeiro momento. Mas temos ainda, dentro do Plano Geral de Outorga, outras hidrovias também, não menos importantes, mas que por uma questão de alguns elementos que foram ali definidos e identificados, elas foram consideradas prioritárias. Então, essas 6 hidrovias prioritárias são hidrovia do Madeira, hidrovia do Rio Paraguai, a hidrovia Uruguai-Brasil, que é a ligação da Lagoa Mirim e da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, a infraestrutura de acesso chamada Barra Norte, que ela é a saída, é a foz do Rio Amazonas, ela é a saída das nossas exportações que caminham pela calha do Rio Amazonas em direção ao Atlântico. E ainda, além dessas 4 que já estão em andamento, já estão sendo estruturados os projetos, a gente ainda tem a hidrovia do Rio Tocantins, que também já vamos começar agora, também o Ministério está dando toda prioridade, nos apoiando também nesse estudo. E, por último, a hidrovia do Rio Tapajós, também muito importante para o escoamento da safra que sai pelo Arco Norte. Esse ainda vai começar esse ano, mas temos 4 projetos já iniciados, um desses 6 estratégicos que se inicia agora ainda, no mês de abril, já vamos lançar esses estudos, já vamos lançar o início dos estudos, e a hidrovia do Rio Tapajós também já estamos aqui nos planejando para iniciar. Estamos vendo aqui qual vai ser a melhor forma, são projetos novos, a gente passa por esse desafio, né? Estamos formando ainda profissionais, conhecimento, mas estamos atacando com muito empenho, e para que ainda tenhamos, ainda esse ano, já algumas audiências públicas sendo realizadas. Vamos ter audiências públicas, esperamos ter pelo menos 3 audiências públicas, ou 4 mesmo, esse ano sendo realizadas, e ano que vem já tem, inclusive, concessões sendo realizadas, com leilões sendo realizados na Bolsa de Valores de São Paulo. E em diversas apresentações da ANTAC, a gente se depara com o dado de que o Brasil possui cerca de 42 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, mas que utilizamos apenas metade desse potencial. Qual a explicação para esse aproveitamento relativamente baixo? E de que forma a ANTAC trabalha para aumentar a utilização de hidrovias no Brasil? Esses números, Eric, é curioso, eles já nos chamam muito atenção, né? Ou seja, hoje em dia utilizamos mais ou menos 50% do nosso potencial. E esse número de 42 mil quilômetros, ele vem do Sistema Nacional de Viação. Mas, idos de 2015, houve um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes que, na época, avaliou que esses 42 mil poderiam chegar a 60 mil quilômetros. Quando a gente vê esses números, a gente fala, a gente não está explorando nem 1/3 do nosso potencial hidroviário. E mesmo assim, esses 19 mil quilômetros aproximadamente que são, hoje em dia, navegados economicamente, eles são feitos de maneira ineficiente. E por que é feito de maneira ineficiente? Porque
são utilizados simplesmente os recursos naturais, são vias navegáveis, não são hidrovias. O que diferencia uma via navegável de uma hidrovia? Uma via navegável é aquela que a mãe natureza foi generosa e as embarcações elas conseguem trafegar com volume de carga sem necessidade de intervenção humana, ou sem qualquer intervenção humana. É o que acontece com as nossas vias navegáveis. Uma hidrovia é quando você tem intervenções, você tem uma administração hidroviária atuando de modo que hajam intervenções de dragagem, de manutenção e de aprofundamento, para que, acompanhado de sinalização, balizamento e também uma gestão da operação náutica, para que aquela via ela seja explorada de maneira eficiente ao longo de todo o ano, observando um calado máximo operacional que vai ser divulgado para todos os usuários e empresas de embarcação. Então, você tem uma empresa de embarcação, você vai saber, olha, eu consigo navegar aqui 90% dos dias do ano com esse calado máximo operacional. Isso aqui vai ser garantido por essa administração hidroviária. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, se você tem uma empresa de navegação, você vai pensar, olha, eu posso me planejar aqui, adquirir frotas, embarcações e me comprometer a assinar contratos aqui de transporte, porque eu vou ter uma via que vai me dar essa condição. É isso que a gente precisa, por isso que a ANTAQ, para mudar esse quadro, como você perguntou, ela está se valendo do primeiro, né? Ela encaminhou o Plano Geral de Outorgas, foram as medidas que a ANTAQ praticou, né? Primeiro, ela mandou um Plano Geral de Outorgas para o Ministério, que o Ministério aprovou, e agora nós estamos vamos conduzir agora os processos de concessão. A concessão das hidrovias foi a maneira encontrada para poder prover as hidrovias dessa capacidade de infraestrutura. A gente sabe que a administração pública federal ela tem limitação de recursos para poder aportar nas hidrovias, no caso é o DENIT, que é o responsável. Se for comparar com uma rodovia, é uma situação bem parecida. Numa rodovia, o DENIT é responsável por fazer a implantação da rodovia, a restauração, manutenção, até que ela seja concedida. Uma vez sendo concedida, a ANTT é responsável pela concessão e depois por fiscalizar o contrato de concessão. Um paralelo a gente pode fazer com a ANTAQ no caso das hidrovias. O DENIT também é responsável pela implantação, por balizamento, obras de dragagem, sinalização nas hidrovias, e uma vez concedida, a ANTAQ assume esse papel de fiscalizar o contrato, de modelar a concessão e fiscalizar o contrato de concessão. Então, o caminho que a gente está achando para essas hidrovias estruturais é a concessão, porque é uma forma de garantir que recursos, investimentos privados para aquela hidrovia e que não haja descontinuidade no aporte desses recursos, e porque a gente sabe que um rio, se ficar um regime de cheias ali sem fazer dragagem de manutenção, você já compromete o desempenho daquele modo de transporte. Então é isso que a gente está caminhando para melhorar esse cenário, e esses por isso que eu te falei, aquelas 4 hidrovias já estão com estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para que se faça já uma futura concessão. Então é isso que a gente está trabalhando para fazer audiências públicas voltado para futuras concessões. Então por que é importante, né? Então essa concessão é fundamental para que a gente tenha os investimentos. E um ponto que é a condição sine qua non para esses nossos projetos é que o usuário ele só vai começar a ser cobrado, ele só vai começar a ser pedagiado, vamos dizer assim, a partir do momento em que já haja um benefício. Então, a partir do momento em que haja levantamentos hidrográficos, batimétricos, para mapear a profundidade do rio, para trazer segurança à navegação, para ter sinalização, balizamento, obras de dragagem. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma missão, a gente celebrou um acordo de cooperação com o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, justamente para passar conhecimento. Eles são responsáveis por operar a hidrovia do Mississippi. E a gente fez esse acordo de cooperação para passar conhecimento para o nosso corpo técnico. E dentro dessa cooperação fizemos uma visita à hidrovia do Rio Mississippi. E aí pudemos ali ver como uma hidrovia, de fato, ela é operada, recebendo investimentos maciços,
investimento em pesquisa para se estudar formas de você diminuir a sedimentação do rio. Para você ter uma ideia, quando visitamos a hidrovia do Rio Mississippi, haviam 30 dragas ali de modo perene operando. Aqui no Madeira, por exemplo, que é um dos rios nossos mais importantes, mais complicados de sedimentação, para a gente colocar uma draga é difícil, né? Tem que ter um contrato, e no máximo a gente consegue uma draga. Lá tinham 30. Para você ter uma ideia, o Mississippi, que é um rio de proporções muito menores aos nossos rios amazônicos, de volume de água, nem se compara. Mas por meio do rio Mississippi são transportados 400 milhões de toneladas de mercadoria. Aqui no Brasil, pelo todo o Brasil, é cerca de 120 milhões. Então, são quase mais de 3 vezes o que transportamos em todos os nossos rios. O Mississippi, em termos de volume de dragagem, eles tiveram, ano passado, fazem algo em torno de 90 milhões de metros cúbicos. No Rio Madeira, que é um dos nossos grandes desafios, a gente está fazendo 1 milhão de metros cúbicos. Então, assim, se for comparar, a gente faz ainda muito pouco perto do que é necessário para você ter uma via com capacidade operacional para enfrentar os desafios que a gente tem logísticos, né? Então, uma concessão, ela vai oferecer essa condição da gente ter os investimentos e, além de tudo, isso ser feito de uma maneira que um valor que vai ser pago a título da concessão, a tarifa que vai ser paga para a concessão, ela seja módica. O que é uma tarifa módica? Uma tarifa que não vai onerar a carga a ponto de torná-la pouco competitiva com os produtos com as nossas exportações, por exemplo. Claro, isso é uma condição sine qua non. E até porque, se ela for um valor alto, aquele modal não se torna atrativo. A carga vai procurar uma outra alternativa, como, por exemplo, uma rodovia ou uma ferrovia. E para aquele embarcador que fala, mas eu já passo aqui nessa hidrovia, o que eu vou ganhar com ela? Você vai ganhar capacidade, você passa em condições ineficientes. Então, você passa sem saber se aquela profundidade ela está sendo realmente aquela profundidade que você pode passar com levantamentos hidrográficos constantes. A própria autoridade marítima, que é a Marinha, a Capitania dos Portos, que é quem delimita qual é o calado máximo operacional, ela vai ter mais informações para dizer o seguinte: olha, aqui você pode passar não com 2,5 metros, aqui com 2 metros e com limitação de calado para uma balsa, por exemplo. A autoridade marítima vai ter informações suficientes para dizer, não, olha, você pode passar com mais profundidade, ou seja, com a tua embarcação carregada 100%, porque eu tenho informações suficientes para dizer que você pode, que a profundidade aqui é maior. Porque acontece, quando tem pouca informação, o que a autoridade marítima faz? Ela pega e diminui o calado. Em favor da segurança, claro, que é o primordial. Então, quando se tem pouca informação de levantamento, né, o levantamento hidrográfico, batimétrico, sinalização, você acaba tendo a sua profundidade, o seu calado operacional reduzido. Quando você reduz o seu calado operacional, você tem uma redução na carga que é transportada por aquela embarcação. Então, se ela estiver transportando 100% da carga, ela passa a transportar 80%, 50%. Isso é perda, isso é um prejuízo econômico que as empresas têm e que o país tem, porque os nossos produtos ficam mais caros, porque o custo de transporte aumenta. Então, essa é a lógica das concessões, e os usuários, eles só vão, como eu disse, só vão ser cobrados depois que já tiver uma infraestrutura fornecida, oferecida, implantada pelo futuro concessionário. Essa é a lógica das concessões. No ano passado, a gente teve uma série de problemas na região norte, em função do El Niño, das mudanças climáticas. O quão desafiador é desenhar um contrato de concessão que seja atrativo para investidores privados nessas regiões? Porque tem que alcançar um limite, né, do risco que ele tem com o valor que vai ser cobrado dos usuários, né? Érica, essa sua pergunta é ótima, sim. Primeiro, né, voltando ainda àquela outra ali, se a gente tivesse uma concessionária, tivesse investimentos de dragagem maciços, a gente teria enfrentado aquela seca severa que a gente teve no ano passado, ainda esse ano, né, que ainda passou um pouco por esse ano, de maneira muito mais tranquila, né? A nossa navegação não teria sido impactada naquele ponto, sem dúvida nenhuma. E essa sua pergunta ela é muito boa. O que a gente está
justamente pensando nas futuras modelagens, em compartilhar esse risco. Esse vai ter que ser um risco compartilhado, porque os fenômenos climáticos, embora a gente saiba que eles vão ser cada vez mais frequentes, né? Seja as cheias extremas, como as secas também extremas, mas a gente não sabe exatamente quantificar a que nível eles vão chegar, né? Então, ano passado a gente teve a pior seca dos últimos anos. Elas podem se repetir? Podem, mas elas podem ser piores ainda? A gente não sabe, a gente não tem ainda informação, dado para passar isso como risco para o futuro concessionário. Então, nesse ponto, o que a gente vem modelando no nosso projeto, isso vai ser colocado ainda para audiência pública, certamente, mas vai passar, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, mas a nossa ideia nesse ponto é compartilhar risco, para que os projetos não deixem de ser atrativos para os investidores privados. O transporte por cabotagem, né, navegação entre portos brasileiros, ele polui menos, né, como o senhor mesmo falou, e ele chega a ser até 30% mais barato do que o modal rodoviário. Contudo, o setor reclama que a burocracia necessária para a contratação desse serviço afasta alguns clientes. De que forma a ANTAQ acompanha as discussões para destravar esse modal de transporte? Esse é um ponto importantíssimo, né? Nós tivemos a BR do Mar, que foi uma lei importante, que ela visou, além de dar uma oferta na capacidade, né? Dar um choque de oferta na capacidade, e que é necessário, né? Para que você tenha mais concorrência e novas linhas de navegação sendo abertas para os usuários do serviço de cabotagem. Por outro lado, alguns pontos eles precisam ainda serem endereçados, né? Então, assim, por exemplo, a questão da burocracia, né? Que é isso, né? Um transportador multimodal, ele ainda precisa de apresentar o mesmo documento em cada nova receita que ele vai chegar, ele tem que ainda apresentar um novo documento de transporte marítimo. Isso inibe, né? Isso dificulta o crescimento desse setor. Nesse ponto, a gente fez um estudo no ano passado, identificando esses gargalos, e também tem tentado, dentro da regulação, a gente enfrenta dificuldades para avançar. Isso, na verdade, precisa de uma política pública, seja por meio de um ato legal ou de um decreto que envolva outros entes da federação também, para que nós possamos caminhar. A ANTAQ está atenta, o que a gente faz é tentar ser um indutor por meio de estudos, né? Mas no âmbito da nossa regulação, a gente enfrenta limitações, né, para poder avançar nesse ponto. Mas são outras questões importantíssimas a serem endereçadas para que a cabotagem ela seja, de fato, incrementada. Então, é a questão da burocracia, a questão do bunker de navegação também, de buscar preços mais competitivos, a questão trabalhista também, que as empresas do setor nacional, elas, às vezes, vão enfrentar dificuldades quando começam a concorrer com o afretamento de embarcações estrangeiras. Sim. São pontos que precisam ainda ser endereçados. Em fevereiro, o presidente Lula inaugurou o projeto do túnel Santos-Guarujá. Essa é a maior obra do novo PAC e também é um projeto aguardado há quase um século por moradores do Santos e de Guarujá. Já em março, o governo abriu a consulta pública da obra. De que forma a ANTAQ participa desse projeto? Olha, esse é um projeto, como você falou, importantíssimo para aquelas populações que ali vivem, né? Eu fico pensando, é muito comum a gente vá a Santos, não sei se você já teve a oportunidade, Eric, de visitar, já deve ter tido, né? Certamente, de visitar o Porto de Santos, e às vezes para você o Porto é chamado de Santos, mas na verdade ele tem uma parte em Guarujá e em Cubatão também, né? E para você ir de um terminal localizado na margem direita, que fica Santos, para a margem esquerda, que fica Guarujá, se você não tiver um transporte, uma lancha para te levar de um ponto para o outro, se você tiver que dar a volta, é um sacrifício, é quase uma hora que se leva. E aquela travessia com a lancha ela é muito penosa para a população que ali habita. Então o túnel está vindo em muito boa hora, teve aquela discussão se poderia ser ponte ou túnel, e eu acho que fazendo uma visita, eu lembro que em Porto de Roterdã, e numa dessas perguntas, eles estavam fazendo um túnel submerso e foi perguntado, mas por que não ponte? Aí a resposta que veio do técnico ali foi,
Porto não gosta de ponte. Então está vindo um túnel, acho que isso também foi pacificado em ótima hora. E também esse esforço de uniões entre o governo do estado e o governo federal vai ser essencial também para que essa obra possa sair. E a ANTAC ela vem participando da seguinte forma: a ANTAC é agência reguladora, embora os recursos ali, você vai ter recurso do governo federal por meio da Autoridade Portuária de Santos, vai ter recurso do governo do estado de São Paulo e também vão ter recursos do concessionário por meio de uma tarifa. O principal papel da ANTAC é acompanhar de que modo essa intervenção, essa obra, ela pode impactar a operação portuária. Então, o olhar da ANTAC ela está principalmente voltado para isso. Né? O caso, até o diretor relator é o Albert Vasconcelos, ele tem acompanhado de perto esse assunto e com essa preocupação, né? Porque não só se aquela intervenção, por exemplo, ela pode impor algum tipo de limitação ao calado, né? A futuros aprofundamentos do canal de acesso aquaviário, então isso foi avaliado pela agência, então entendemos que do jeito que o projeto foi feito, ele atende bem, né, aos cenários que se projetam, né, de aumento de embarcações, a gente acha que isso está bem endereçado. E o outro também olhar da agência é em relação à própria dinâmica da construção do túnel, porque isso também vai poder interferir nas operações. Então, a ANTAC tem um olhar muito, muito atento a isso, né? Então, vamos participar, estamos conduzindo juntamente com a agência reguladora estadual a audiência pública, já vai ter agora, na semana que vem, temos a audiência pública nos dias 17 em Santos, 18 no Guarujá e 19 na autoridade portuária, para colher as contribuições, né? Então já tem uma modelagem econômica que foi feita pela agência reguladora do governo do estado de São Paulo. Isso vai ser questionado, né? Outros aspectos do projeto também, e a agência está acompanhando, né, o olhar do governo federal, e principalmente com base nesses aspectos ali, de que modo isso pode, essa construção tão importante, inclusive para o aprimoramento da relação porto-cidade, daí a importância também dos aportes de recursos da Autoridade Portuária de Santos, isso tem um aspecto relacionado ao incremento da melhoria da relação porto-cidade, mas que essa intervenção ela não traga nenhum prejuízo, né, às operações do Porto de Santos, claro. Algum prejuízo ela vai trazer, mas que eles sejam minimizados, tanto às operações do Porto de Santos, quanto também que os usuários eles sejam contemplados de uma maneira que não sejam prejudicados em toda essa dinâmica, né? Tanto da construção, tanto do legado que vai ficar, tanto para o período em que houver que as intervenções estiverem sendo realizadas. No ano passado, a ANTAC participou de 10 leilões de terminais portuários, e para esse ano a expectativa é de mais 11 leilões. Qual a sua avaliação sobre o resultado dos leilões passados e para os leilões que serão feitos esse ano? Os leilões, são uma fórmula de sucesso, os leilões de arrendamento portuário, não tenho dúvida nenhuma. Até dos 21, 22, tínhamos realizado 18 leilões portuários, eram quase 4 bi de investimentos. 23 realizamos mais 5 leilões, se não me engano, foi mais de 1 bi de investimentos também que vão ser atraídos para os nossos portos. E a gente não pode esquecer que a modernização dos nossos portos e o aumento da eficiência, que é notório, nossos portos não deixam nada a dever para os portos, para os melhores portos, para os portos mais eficientes localizados nos melhores portos do mundo, os maiores portos do mundo, não deixam nada a dever. Os nossos problemas hoje em dia, eu me refiro aos terminais portuários, a eficiência dos terminais portuários. O que a gente precisa melhorar, os nossos gargalos, são na nossa infraestrutura, né? É o acesso ao porto e ao acesso tanto ao aquaviário quanto ao terrestre. Mas os nossos terminais portuários são muito eficientes e modernos. E são fruto do projeto, né, para o processo de modernização que se originou a partir da primeira lei dos portos, que foi sedimentada, a lei 8.630 de 1993, desculpa, foi sedimentada com a segunda lei dos portos de 2013,
E agora, né, e os leilões portuários, eles são a concretização, né, dessa transformação. E para esse ano agora, para 2023, 2024, a gente está previsto aí 11 terminais portuários, como você falou, vão ser mais de 8 bi de investimentos. Até 2026 vão ter mais, são mais 15, são um total de, são mais 15, se não me engano, leilões portuários que vão ser realizados ainda em 2025 e 2026. São metas audaciosas, mas eu posso afirmar que eles estão bem encaminhados, esses projetos. Esse ano, agora em maio, agora no meio de maio, temos 5 já leilões agendados na B3, áreas em Recife, Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E temos outros projetos também muito relevantes, como a concessão do canal de acesso aquaviário do Porto de Paranaguá. Vai ser a primeira concessão de um canal de acesso aquaviário, como eu falei, que esse sim já é para trabalhar um problema, um gargalo estruturante, mas que já diz respeito mais ao porto e não ao terminal portuário em si. Talvez para os nossos web espectadores que estejam nos acompanhando, a diferença, né, é que um porto ele é formado por diversos terminais portuários. Então, dentro do porto você tem áreas que são destinadas a diferentes movimentações de carga. Então, quando a gente fala um terminal portuário, a gente está falando de uma área dessa localizada dentro do porto. Então, o Porto de Santos ele tem diversos terminais portuários. Tem o terminal de contêiner, diversos terminais para movimentar granéis sólidos, grãos, por exemplo, e você tem uma administração portuária que é feita, no caso, pela Autoridade Portuária de Santos. Então, quando a gente fala da concessão do acesso, do canal de acesso aquaviário, a gente está falando dessa área que é da infraestrutura comum do porto. Então, vai ser a primeira concessão de um acesso aquaviário que a gente acha que vai ser importantíssimo e vai servir de modelo para as demais. Itajaí é uma outra concessão de um acesso aquaviário associada a uma concessão parcial que a gente está dizendo, que vai ser associada também com o arrendamento do terminal de contêineres, que em Itajaí a gente tem praticamente um único terminal de contêineres, mas importantíssimo para o porto e para a cidade, e que também deve ser já leiloado no primeiro trimestre do ano que vem. Esse é o nosso planejamento. Perfeito. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri. Olha, Eric, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com o Poder 360 e com seus web espectadores. É gratificante poder estar compartilhando aqui um pouco da atuação da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e também da atuação, dos rumos do setor aquaviário e do setor tanto portuário, né, quanto também das nossas hidrovias, que é uma grande prioridade da agência, e também da sustentabilidade com o projeto do inventário de emissões de carbono, que vai ser um outro marco importante também para o nosso setor. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de abril de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.